boa noite a todos e todas, todes. Hoje vamos receber a professora Anita Leocádia Prestes. A professora Anita, para quem não conhece essa figura ilustre, nasceu em Berlim, na Alemanha, em 1936, filha da militante Olga Benário Prestes, de Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança, doutora em História Social pela Federal Fluminense, professora da pós-graduação em História Comparada da UFRJ, Federal do Rio. Dentre as suas obras, eu peguei 5 aqui para destacar. A professora Anita tem várias obras. A primeira que eu gostaria de apresentar para vocês é a Coluna Prestes, né, Pela Paz e Terra, uma obra importantíssima, tá? Um tijolo aqui, que vale muito a pena ser lido e relido. Outra obra que eu indico, muito boa também, Os Militares e a Reação Republicana, tá? As Origens do Tenentismo, também uma obra magnífica da editora Vozes. Não sei se aqui está dando para ver, tá, vou colocar assim mais para trás. Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, publicado pela Boitempo, também, Brão aí para nós, tríamos. Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, também da Boitempo. E por último, Viver é Tomar Partido, Memórias, também pela Boitempo, esse aqui de 2019. As 3 últimas obras aí tem um tom biográfico, da professora Anita são memórias. São obras assim importantíssimas para quem quer conhecer a história política do Brasil, para conhecer a história política global, porque envolve a América Latina, envolve a Europa. Então, assim, são aulas de história, verdadeiras aulas de história, todas as obras riquíssimas de documentação, de fundamentação. Então, fica aí a indicação, não só dessas, né, mas aí quem tiver interesse, procurar as outras obras também da professora Anita, são importantíssimas, são obras magníficas para quem quiser pensar politicamente a história do nosso país, dessas figuras que fizeram a história política do nosso país. Eu vou passar a palavra para a professora Anita, né, que é o que nos interessa agora. Bom, boa noite a todos, né? Agradeço, né, ao Leon, mas, enfim, a todos aqui que estão presentes, né, o convite para participar desse evento, né? Muito interessante, porque é a primeira vez que eu tenho assim, um contato direto, né, com um grupo de jiu-jitsu, né? Então, realmente é interessante a gente perceber que pessoas que estão aí na educação física, né, de alguma forma, né, não só jiu-jitsu, como outras formas, né, de esporte, educação física, estão interessados, né, na história, na política, né, na história do Brasil recente, nos documentos, enfim, na vida do nosso país, né? Então, acho que isso é realmente saudável e importante, né? Na medida do possível, né, vou procurar aqui, sem abusar do tempo, né, abordar, né, a questão que foi definida aqui com o professor Leon, né, que definimos como o tema de hoje, né, que a perseguição histórica dos comunistas, né, ou aos comunistas, e a persistência de sua resistência, ou seja, a resistência comunista, não obstante a perseguição que sempre existiu, né, contra os comunistas. Claro que eu vou falar basicamente sobre o Brasil, mas às vezes a gente tem que relacionar isso também com o mundo, né, com a situação internacional. Então, vocês vejam, essa questão do comunismo e do anticomunismo, né, do combate ao comunismo, é muito antiga, não é de hoje, né? Já desde que o comunismo surgiu, com Marx, Engels, né, os pais fundadores do marxismo, e depois com seus continuadores, como Lenin, né, o russo Lenin, depois Gramsci na Itália, e outros, né, continuadores que desenvolveram a teoria de Marx, né? O anticomunismo, movido, né, pelas classes dominantes contra essas ideias consideradas subversivas e perigosas, sempre existiu. Vocês vejam, vocês pegarem uma obra fundamental, que todo mundo que se interessa pelo socialismo, pelo comunismo deve ler, o Manifesto Comunista, de Marx e Engels, né, ainda de 1848. Então, vocês vejam, quase 2 séculos atrás, a primeira frase desse manifesto era: um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Quer dizer, já naquela época, né, as ideias de Marx e Engels, né, que já estavam sendo divulgadas, 1848 foi o ano de revoluções proletárias na Europa, né, muito importantes, que foram derrotadas, mas, quer dizer, pela primeira vez, os trabalhadores, a classe operária das fábricas, né, se levantou e tentou fazer uma revolução. Foi derrotada, né, mas foi uma derrota muito
muito violenta, né? Mas foi uma luta muito importante. E então, a burguesia mundial, na época a burguesia da Europa, mas nos Estados Unidos, né, estavam muito apavorados com o perigo dessas ideias comunistas, dessas ideias que vinham, né, de Marx, de Engels, enfim, das obras dos comunistas, né? E então esse espectro, né, quer dizer, eu acho até bonita essa frase, né, é a primeira frase com que se abre o Manifesto Comunista. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. E esse espectro, vocês veem que continua rondando por aí, inclusive no Brasil hoje, né? Depois, com a Revolução Russa, de outubro de 1917, né, quando aí realmente os trabalhadores, né, fizeram uma revolução sob a direção muito importante, né, de Vladimir Ilyich Lenin, e tomaram o poder, quer dizer, destituíram a burguesia, as classes dominantes do poder, e tomaram o poder, e não só tomaram, como garantiram, né, a persistência no poder. Então, esse foi o maior acontecimento do século XX. Né? O Eric Hobsbawm, que é um historiador marxista inglês muito importante, né, ele data o início do século XX, né, com a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Não vou aqui falar na história da Revolução Russa para vocês, mas, enfim, foi, sem dúvida, o acontecimento mais importante do século XX, né, que modificou a correlação de forças, a situação no mundo. Né? Os trabalhadores russos deram exemplo que podem, sim, fazer uma revolução vitoriosa, tomar o poder e alijar a burguesia do poder e acabar com a propriedade privada. Então, isso foi muito importante, né? E levou, por outro lado, se por um lado foi uma vitória muito grande, por outro lado, acirrou-se o anticomunismo no mundo inteiro. Quer dizer, o medo dos resultados da Revolução, o medo da Revolução Russa é enorme. Se a gente pega, por exemplo, a imprensa brasileira da época, dizia-se horrores dos bolcheviques, né, que eram o partido de Lenin, né, dos comunistas, enfim, falava-se horrores, e a partir da Revolução, da vitória da Revolução, né, esse anticomunismo, isso se tornou cada vez mais presente no Brasil e nos diversos países do mundo capitalista. Né? Nesse sentido, é interessante, no que diz respeito ao Brasil, um livro, eu vou mostrar aqui para vocês, o Leon deve conhecer, né? É um livro de um autor aí de Minas, por sinal, Rodrigo Pato Samota, né? Que é, não sei se estão vendo, não, o perigo, né, o perigo vermelho, guarda contra o perigo vermelho, em que ele faz uma pesquisa, né, um pesquisador, professor aí na Universidade de Minas Gerais, em que ele faz justamente uma pesquisa, mostra que o anticomunismo no Brasil vem principalmente a partir de 1917, ou seja, o que eu estava falando agora, a vitória da Revolução Russa. Quer dizer, o Manifesto Comunista, a Revolução de 48 na Europa, não teve assim, grandes repercussões no Brasil. Teve até alguma repercussão no Nordeste, e tal, mas não teve grande repercussão. Mas a Revolução Russa teve uma repercussão importante, inclusive o movimento operário aqui no Brasil, que na época era dirigido pelos correntes anarco-sindicalistas, né, se pronunciou, e os trabalhadores fizeram movimentos de rua, publicaram muitos jornais, né, anarquistas, saudando a Revolução Russa, esse grande acontecimento. E esse livro do Rodrigo Pato Samota, ele mostra que ele estuda o anticomunismo no Brasil desde 1917 até 64, e mostra, né, que ele vem no Brasil de 1917, basicamente, né, começa esse anticomunismo em 1917, mas os levantes antifascistas ocorridos em novembro de 1935, aqui no Brasil, foi Natal, Recife e Rio de Janeiro, né? Também não vou contar para vocês a história desses levantes, né? Foram, na opinião desse autor e de muitos outros, a principal causa da expansão, né, do anticomunismo no Brasil. Quer dizer, já vinha o anticomunismo, principalmente a partir de 17, da vitória da Revolução Russa, e com
esses levantes antifascistas de 1935, que foram derrotados, né, com muito sangue, por sinal, com muitas prisões, com muita, enfim, repressão, né? O anticomunismo, principalmente por parte, né, das forças militares, né, principalmente do exército, se tornou mais acentuado. E nesse período todo, a partir daí, né, o chamado perigo comunista sempre foi um pretexto permanente para os golpes e a reação, inclusive hoje. Vocês veem aí que continua se falando no perigo do comunismo, né? É o Bolsonaro que fala, são os militares, são diversas forças políticas, né? Quer dizer, então, o anticomunismo, né, está aí, presente, né, e exacerbado, né? Então, é interessante a gente ver isso, porque realmente o movimento comunista internacional e brasileiro sofreu grandes derrotas, né? A partir, principalmente, de 1991, quando foi derrotado o socialismo na União Soviética, né, e naqueles países do leste europeu. Quer dizer, não foi uma derrota do marxismo, porque o marxismo continua aí presente, a teoria continua presente, mas aquela estrutura existente, aquele poder existente, né, aqueles países em que existia, né, um poder dos trabalhadores, foi derrotado e substituído pela volta ao capitalismo. Então, isso foi uma derrota muito séria, que já, em certa medida, foi amenizada, principalmente agora, a partir da crise do capitalismo, essa nova crise, que é uma crise muito mais grave, que começa em 2008, né, e chegou ao Brasil, principalmente, aí, a partir de 2013, mostrou para as pessoas que pensam e pessoas progressistas que é preciso apelar para o marxismo, estudar o marxismo, sem ele não vai se poder resolver os problemas básicos da humanidade. Então, o Marx voltou a estar, né, na ordem do dia. E não é por acaso, né, que as publicações sobre Marx, Engels, sobre Lenin, enfim, sobre a Revolução, né, hoje em dia têm tanta difusão. Aqui no Brasil, a gente tem 2 editoras que têm publicado muita coisa, né, de literatura marxista, tanto a editora Boitempo, em São Paulo, como a editora Expressão Popular, ligada, né, ao MST, né, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Essas 2 editoras têm publicado já há alguns anos, né, uma variedade muito grande de obras marxistas, dos próprios pais fundadores do marxismo e de muitos outros, né, intérpretes, estudiosos do assunto, né? Então, quer dizer, mas o perigo comunista continua sendo um pretexto permanente, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou dizendo, está bastante enfraquecida a presença dos comunistas, né? Esses golpes sofridos com a derrota do socialismo real levou a uma desorganização muito grande do chamado Movimento Comunista Internacional, dos partidos comunistas, né? Aqui no Brasil mesmo, o Partido Comunista Brasileiro, né, praticamente se desmantelou, né? Então, houve uma crise muito séria, né, do movimento comunista e, quer dizer, é evidente que o comunismo, por enquanto, não representa um perigo, né, para as classes dominantes, mas é um perigo potencial. E, por isso, ele é tão combatido, né, e continua, esse espantalho, né, continua aí sendo isso, esse espectro, como se diz lá no manifesto, né, que eu citei, né, continua presente aí. Quer dizer, é um pretexto para justificar repressão, para justificar medidas de caráter antipopular, né? Hoje em dia está na moda, isso vem lá do conservadorismo norte-americano, chamado o combate ao marxismo cultural, que é, desculpe o termo, uma grossa besteira, isso aí, né? Mas foi inventado por determinados setores aí, extremamente conservadores, né, do pensamento norte-americano, e isso transferido aqui para o Brasil, né, por diversos setores, inclusive pelos militares. Tem generais aí, como aquele general Adail Coutinho, né, que escreveram livros inteiros sobre o marxismo cultural, acusando Gramsci, nem conhecem Gramsci. Essa história de marxismo cultural não existe, é uma bobagem muito grande, né, mas eles criam toda, né,
enfim, um conjunto de bobagens, de mentiras, né, de supostas teorias, né, para justificar não tanto o combate ao comunismo, porque eles sabem que não tem comunismo assim para combater. Tem as ideias para combater, né, e tem os movimentos populares, perigo de qualquer luta popular, de reação popular. Né? Então, é para se contrapor a qualquer iniciativa de lutas populares. É com esse objetivo que essa bandeira, esse espectro do anticomunismo é tão usado, né? E o tempo todo as classes dominantes, durante décadas, né? Falam no perigo comunista. Mas o perigo comunista praticamente não existe, porque os comunistas estão bastante debilitados, né? As forças de esquerda estão debilitadas, estão divididas, essa é a realidade. E eles sabem disso, mas eles usam esse palavreado, eles usam todas essas teorias inventadas, que não tem nada a ver com a realidade, justamente para justificar a repressão contra qualquer movimento popular, contra qualquer greve, contra qualquer luta. Está lá o marxismo cultural, tomem cuidado. Vocês vejam, não por acaso, o governo Bolsonaro tem como um dos seus principais alvos, né, para destruir a cultura e a educação. Veja aí os ministros que passam por essas, né, esses ministérios, veja as políticas que são postas em prática, né? Tanto numa área quanto na outra. Porque o objetivo é isso, fazer com que as pessoas não pensem, destruir as escolas, destruir, né, o pensamento livre, transformar as crianças, os garotos, os jovens escolares em meros robôs, né, cumpridores de ordem. Daí aquela ideia de transformar todas as escolas, ou grande parte delas, em escolas cívico-militares, que é um absurdo. Quer dizer, todas as crianças, aí, os adolescentes, né, fazendo ordem unida, né, e obedecendo. Essa é a realidade. Quer dizer, uma obediência que não é a disciplina consciente, né, que deve ser realmente incutida, né, nas crianças, mas é uma disciplina militar, de obedecer porque o chefe manda, né, sem compreender por quê, sem fazer com que as pessoas desenvolvam seu pensamento, desenvolvam sua própria criatividade. Quer dizer, então é um negócio, toda uma concepção extremamente reacionária, atrasada, né? E que, a título de combater o perigo comunista, né, procuram justificar. Bom, mas diante, né, de todo esse avanço do anticomunismo, que estou dizendo, existe já quase há 200 anos o comunismo, mas ele vai, né, se modernizando, se aperfeiçoando, se atualizando, né, de acordo com as condições, né, concretas de cada momento histórico e de cada local, né, onde esse anticomunismo é desenvolvido. Vocês vejam, as igrejas pentecostais aqui no Brasil desempenham um papel muito grande na difusão dessas ideias. Com isso, eu não estou dizendo que todos os adeptos das religiões pentecostais sejam anticomunistas, longe disso. Mas a penetração dessas ideias conservadoras, reacionárias, né, em que o anticomunismo ocupa um espaço importante, né, hoje em dia, um dos veículos que vem também dos Estados Unidos, ou seja, do imperialismo norte-americano, dos interesses do grande capital, né, são difundidos através da penetração dessas igrejas pentecostais, que antes no Brasil não tinham assim tanta importância, né? Quem tinha muita importância era a Igreja Católica. A Igreja Católica, em grande parte, foi deslocada por essas igrejas, realmente tem conseguido, né, uma penetração importante em diversos setores populares. E uma penetração que leva à alienação, e entre os componentes dessa alienação, sem dúvida, está o anticomunismo também. Né? Assustar as pessoas com o perigo comunista. Os comunistas são assim, um bicho-papão, né? Sempre foi. Aí a gente vai para a segunda parte dessa temática que foi hoje aqui por nós, né, levantada. Se existe uma perseguição histórica aos comunistas, né, se existe, né, historicamente esse anticomunismo, né, como uma política, né, das classes dominantes, uma política levada à frente, né, pelos governantes, os representantes das classes dominantes, como explicar a resistência dos comunistas? Que a verdade é que o comunismo resiste, e os comunistas, né, resistem durante
séculos, lá desde a época, estou dizendo, de Marx e Engels, né, os comunistas são perseguidos. Vocês vejam, em 1871 se deu a Comuna de Paris, em que, pela primeira vez, né, o proletariado, a classe operária, tomou o poder. Foi rapidamente derrotado, mas se tinha sido inteiramente derrotado em 48, como eu já falei aqui, em 71, na Comuna de Paris, eles conseguiram manter o poder durante o livro de Marx sobre a Comuna de Paris, né? Isso, manter o poder durante 72 dias. E foram massacrados, quer dizer, a derrota da Comuna de Paris foi um massacre colossal. Falam em 30 mil mortos, né? Quer dizer, realmente ali o anticomunismo foi violento. Quem não conseguiu escapar, de alguma maneira, da França, né? Alguns escaparam, alguns vieram até para a América Latina, principalmente para a Argentina, outros para os Estados Unidos, e muitos para a Inglaterra. Mas quem não conseguiu escapar foi realmente metralhado. Tem o famoso muro, né, no cemitério Père Lachaise, em Paris, né, onde simplesmente enfileiravam assim, dezenas de pessoas e eram ali fuziladas, né, rapidamente. Quer dizer, foi uma matança que não conseguiam nem enterrar todo mundo que era morto, né? Então, realmente, uma repressão violentíssima que houve. E sempre, né, a repressão contra os comunistas, né, contra os revolucionários, que aí todo mundo é batizado de comunista, todo mundo que de alguma forma resiste é batizado de comunista. Foi o que aconteceu aqui com o golpe de 64. Muita gente até inocente, que não tinha nada a ver, mas que foi de uma forma ou de outra denunciada ou comprometida, né? E que foi presa, torturada, até morta, né? Então, nessas horas de muita repressão, os torturadores, os policiais, não escolhem muito quem é que vai ser trucidado e quem é que não vai ser. Muita gente é levada sem culpa formada, por sinal. Né? Então, como explicar essa resistência? Que, apesar de tudo isso, os comunistas resistem, sobrevivem, resistem. Nesse sentido, né, eu vou falar um pouco, né, o que o Leon Denis aqui já falou, no meu último livro, que justamente eu botei esse título, Viver é Tomar Partido, que foi publicado há 2 anos atrás pela editora Boitempo. É uma contribuição, né? Isso, Viver é Tomar Partido. São minhas memórias, né? Mas eu procuro destacar aspectos, né, da vida dos meus pais, né, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário Prestes, da minha avó, que foi uma mulher muito corajosa, que vou falar um pouco nela aqui. Enfim, é uma pequena contribuição, esse livro, para explicar por que os comunistas resistem. E, em certa medida, né, a minha família, o meu pai, minha mãe, a minha avó, são exemplos, né, dessa resistência. Por que eu botei esse título, Viver, Tomar Partido? Que eu encontrei, achei interessante essa frase, não é minha, ela é de um poeta e dramaturgo alemão do século XIX. O nome dele era Christian Friedrich Hebel. E ele é lembrado por Antônio Gramsci, né? Esse grande filósofo e dirigente comunista que fundou o Partido Comunista Italiano, né? Que passou 10 anos preso, né, em visões da Itália fascista, né? E o Gramsci tinha gostado dessa frase também, achado importante, cita essa frase, né, viver é tomar partido, e acrescenta, inclusive, num dos escritos dele, né, ele diz, odeio os indiferentes, quem vive verdadeiramente não pode deixar de ser cidadão e de tomar partido. Então, eu acho isso muito interessante. Isso define bastante a posição dos comunistas, dos resistentes, né? Quer dizer, não se pode ser um cidadão sem se posicionar diante do que está acontecendo na sociedade, no mundo, né? No país, né? Quer dizer, ser totalmente indiferente, viver fora dessa realidade, porque a realidade é a luta de classes. Enquanto existir capitalismo, né, existe burguesia que explora, né, os trabalhadores e trabalhadores que são explorados. Então, essa é uma realidade presente em todo o mundo capitalista, sob diferentes formas, né, mais cruéis ou menos cruéis, né, mas sempre não deixa de ser exploração. E nessa realidade, se você é uma pessoa que não se interessa pelo que está acontecendo, que não toma posição, realmente você deixa de ser um cidadão. A cidadania, né,
contempla exatamente você se posicionar diante do que está acontecendo no seu entorno. Então, vocês vejam, um filósofo como dramaturgo, como esse Hegel, evidentemente ele não era comunista, mas ele era uma pessoa progressista no seu tempo. E ele justamente cunhou essa frase, que viver é tomar partido. Quer dizer, se você não toma partido, nesse mundo em que a gente vive, você passa a ser um vegetal, simplesmente um sobrevivente, mas você não tem cidadania, você não é uma pessoa que participe da vida social. Para você estar engajado nesse mundo real, né, na sociedade humana, você tem que se posicionar, se você está a favor ou contra, enfim, o que você vai fazer aí. Então, essa questão é muito importante e é uma questão moral, que não é exclusiva dos comunistas. Eu citei o Hegel, justamente, ele não era comunista, mas era uma pessoa, como a gente às vezes diz, uma pessoa de bem, era um cidadão que se preocupava com o mundo que estava em torno dele. E então, justamente, ele entendia que para ser cidadão, para ser, enfim, um ser humano respeitável, você tem que se posicionar diante do que está acontecendo no seu entorno. Pelo menos eu entendo assim. Então, repito, a questão moral não é exclusiva dos comunistas. É um atributo dos homens e mulheres que vivem em sociedade, né? E prezam a preservação e o progresso dessa sociedade, né? E de seus valores, ou seja, preservação dos valores justos, corretos. Se você acha justo, você vai tomar partido, você vai ver se você está ao lado dos interesses dominantes ou se você está ao lado dos trabalhadores, dos explorados, né? Então, isso tudo faz parte, né, dessa questão moral. É um atributo das pessoas engajadas. Então, também eu tenho outro livro que é interessante, desse grande historiador inglês, marxista, o Hobsbawm. Esse livro, né, sobre história. São capítulos sobre diferentes assuntos referentes à história, e num dos capítulos ele trata justamente do engajamento. Então, o que são, assim, atributos de pessoas engajadas na defesa de valores humanísticos, de compromisso com o progresso da humanidade. Quer dizer, essa questão de tomar partido é nesse sentido, tomar partido a favor ou contra, né? Isso por motivos, né, que você vai elaborar, naturalmente, cada pessoa elabora os seus, né? Mas não viver fora da realidade, não viver desengajado. Bom, o Hobsbawm desenvolve muito em relação, né, à pesquisa histórica, científica, né, enfim, um aspecto mais específico que ele aborda essa questão nesse capítulo. Então, o que eu diria é que sempre houve pessoas desse tipo, pessoas engajadas, pessoas, né, que tomaram partido. No meu livro, eu mostro muito o exemplo da minha avó paterna, a Leocádia Felizato Prestes, nesse meu último livro, que é um exemplo interessante, porque afora o exemplo dos meus pais, né, que já são mais conhecidos, né? Mas vocês vejam, a Leocádia, ela nasceu no século XIX, em 1874, em Porto Alegre, numa família bastante importante, era uma família com recursos. O pai dela era um comerciante importante em Porto Alegre, enfim, era uma família de recursos, uma família culta que cultivava muitos valores culturais, né? E esse meu bisavô, no caso, né, era um homem bastante progressista para a época, né? Isso final do século XIX. Claro que ele não tinha nada de comunista, mas ele tinha 3 atributos que o definiam como progressista. Vocês vejam, ele era pela libertação dos escravos, inclusive libertou os escravos que ele tinha. Então, já isso era importante. Era republicano e era maçom. Geralmente, esses aspectos, né, esses atributos, configuravam, né, uma personalidade avançada, progressista para a época. Ele não era monarquista, era republicano e abolicionista. Então, vocês vejam que isso... e os maçons, naquela época, desempenhavam também um papel progressista. Inclusive, existem algumas pesquisas a respeito de como lojas maçônicas foram locais
de difusão das ideias republicanas. Primeiro da ideia da independência, mais lá para o início do século, né, XIX, e depois, né, da luta pela república. Então, ela se criou numa família progressista, mas Porto Alegre era uma cidade muito provinciana, imagina, naquela época, final do século XIX. O machismo comia solto, as mulheres, né, eram criadas para casarem, né? Nada mais. Então, sendo uma família assim de nível mais alto, eles tinham preceptor em casa, né? Professor que vinha até da Alemanha para ensinar. As moças tocavam piano, aprendiam francês, estudavam arte, né? Mas trabalhar jamais. Mas a Leocádia era uma figura interessante, porque justamente, diferente até das irmãs dela, ela, assim, jovenzinha, disse ao pai que queria trabalhar fora, queria ser professora e queria trabalhar. Isso era um escândalo, inadmissível na época. Então, o pai, mesmo sendo progressista, disse a ela que fosse servir as meias da família e que jamais isso não era aceitável de jeito nenhum. Imagina uma moça de boa família sair de casa para dar aula, ser professora, de jeito nenhum. Então, foi barrado esse caminho. Então, vocês vejam o que era a sociedade brasileira. Mas ela era uma pessoa participativa, talvez até pelo exemplo do pai, né, de tomar posição. É interessante. E lia jornais, se interessava pelo que estava acontecendo no mundo. Aí, já mais para o final do século, né, ela casou em 96, ela casou com um capitão do Exército, que também era uma pessoa progressista, tinha participado, inclusive, do movimento republicano, tinha sido um daqueles jovens tenentes que tinham se aliado ao Benjamin Constant, né, aqui no Rio de Janeiro, para realizar, enfim, fazer a república, né? Então, ele era republicano também era uma pessoa progressista e servia no Rio Grande do Sul, nessa época, né, como militar, serviu em diversos lugares, e a Leocádia, né, a esposa, acompanhava, e ela ficou muito indignada, vocês veem como ela sempre estava tomando posição. Lá pelo interior do Rio Grande do Sul, nas cidades como Alegrete e Juí, né, quer dizer, onde havia unidades militares e o marido, né, prestava serviço, primeiro como tenente, depois como capitão, ela via a violência existente dentro do Exército. Naquela época ainda existia castigos corporais, né? Os comandantes davam surras nos soldados por qualquer infração. Então, isso a deixava profundamente indignada ao ponto dela ir protestar junto ao comandante lá de determinada unidade militar. Então, ela era, assim, extremamente participativa. Ela, junto com o marido, já casado, né, acompanharam com grande interesse o famoso caso Dreyfus, na França, né, em que esse capitão, né, acho que ele era capitão, foi condenado como judeu, né, perseguição aos judeus na França, que isso despertou um movimento muito grande na Europa toda, no mundo, inclusive repercutiu aqui no Brasil, né? Aquele Émile Zola, o grande escritor francês, escreveu um manifesto famoso na época, na defesa do Dreyfus, né? Então, ela sempre tomando posição, embora nos limites da família, né? Porque não tinha condição de participar assim diretamente. Depois, já em 1904, ela já com 3 filhos, inclusive o meu pai era o filho mais velho, né, mas pequenos todos, veio para o Rio de Janeiro, porque o marido estava doente, estava precisando de tratamento, e aqui no Rio de Janeiro tinha mais condições. A vida era difícil, porque naquela época, capitão do Exército ganhava pouco, o soldo do militar não era o que depois se tornou, né, e o marido, meu avô, no caso, morre em 1908. Então, o filho mais velho, que era o meu pai, tinha apenas 10 anos na ocasião. E ela fica depois com 5 filhos para criar, né, viúva, com uma pensão de militar muito pequena. E o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar, coisa que lá no Rio Grande do Sul ela não conseguiu. Ela vai aqui no Rio de Janeiro trabalhar de tudo. Vai costurar para fora, vai ser professora de piano, dar aula de piano em casa, vai ser balconista em loja, enfim, ela vai se dispor a cumprir qualquer tarefa para assegurar o sustento da família. Quer dizer, ela não vai enrolar bandeira, não vai ficar se queixando, não vai pedir socorro à família, ela mesma vai procurar se virar
com os meios dela aqui. E é interessante, né, como ela depois consegue ser professora aqui no Rio de Janeiro, que também não foi uma coisa que levou vários anos para ela conseguir, e ela vai ser professora em cursos noturnos, no subúrbio, e as alunas dela eram geralmente mulheres, mas assim, donas de casa, empregadas domésticas, comerciais. Quer dizer, então, foi um período que ela teve muito contato com setores populares, com gente do povo. E ela se interessava muito pela vida das populações. Ela se interessava por política, né? O que a família sempre contava aí, mesmo nas épocas que era muito difícil, faltava dinheiro em casa, né? As condições eram muito apertadas, das finanças, sempre tinha jornal em casa, porque naquela época não havia outros meios de comunicação, de informação, então jornal não faltava. E o jornal era lido e discutido, ela discutia com os filhos, preocupada na formação, né, política, enfim. Justamente ela tinha permanentemente, né, essa preocupação de tomar partido, não ficar indiferente. E educou os filhos nesse sentido. Meu pai sempre lembrava disso, que ele sempre, né, orientado pela mãe, porque o pai morreu muito cedo, ele quase não teve influência do pai, essa questão, primeiro, uma indignação muito grande em relação ao Exército, às Forças Armadas, né, o que era esse Exército brasileiro já naquela época. Tanto que ele vai para o colégio militar e depois da escola militar apenas por falta de opção, porque ele sendo órfão de militar, ele tinha direito à gratuidade total, tanto no colégio militar como na escola militar. E já para pagar escola e pagar faculdade, isso tinha condição. Ele, naturalmente, não iria para o Exército se pudesse escolher. Mas não havia escolha. Para poder fazer um curso superior, no caso, a única opção para ele era o Exército. Mas sempre com um espírito muito crítico em relação ao Exército, que depois ele vai confirmar na própria vida dele de militar. Enfim, sem entrar assim, em muitos detalhes a respeito da figura da Leocádia, mas acho que é muito interessante, porque é uma mulher brasileira que vem assim, de uma classe média alta, né, educada para ser assim, uma senhora da sociedade, né, e não ter nenhuma participação na vida política, ela sempre vai se interessar. E quando o filho, o meu pai, né, porque os outros filhos eram todas mulheres, né, era um filho homem e depois 4 filhas mulheres. Quando ele vai participar do movimento tenentista, já com 20 e poucos anos, né, no início da década de 20, primeiro a conspiração aqui no Rio de Janeiro, a participação no Levante de 22, e depois ele vai para o Rio Grande do Sul, e a conspiração no Rio Grande do Sul, o Levante, que dá início, né, a coluna Prestes, ela sempre apoiou, embora tenha sido financeiramente prejudicada, porque depois que o filho saiu oficial, né, ele dava uma grande parcela do salário dele para a mãe. Mas aí isso cortou tudo, porque ele foi para a coluna, né, acabou. Não tinha mais nenhuma contribuição financeira de parte dela. Mas ela não se incomodou com isso. Ela continuou trabalhando, uma das filhas foi trabalhar fora também, e isso, ela sempre apoiou a luta revolucionária. Ela achava que era justo e que tinha que fazer, era isso mesmo. Apesar de correr, inclusive, risco de vida, né? Porque durante a coluna, né, todos eles, morreu muita gente, 1/4 mais ou menos da coluna morreu pelo caminho, né? E a própria propaganda governista, o tempo todo, divulgava, né, que o Prestes, que era a figura mais conhecida ali, tinha sido morto, tinha desaparecido. Enfim, ela sofria muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma pessoa combativa e participante. E vocês vejam, as mães, moravam aqui no Rio de Janeiro, né? As mães de outros, né, militares que estavam participando do movimento e da coluna, a procuravam muito, iam na casa dela, e todas choravam muito, se lamentavam, queriam muito que os filhos não participassem daquele movimento, o risco de morrer, e ela, ao contrário, ela procurava animar e dizer, não, a luta é justa, nós temos que dar apoio. Né? Então, ela era diferente da maioria daquelas mães, né, que só sabiam choramingar e reclamar e lamentar, né, que os filhos estavam correndo risco de vida, realmente estavam, mas estavam numa luta que ela achava justa.
E ela sempre, depois, o meu pai foi convidado para ir para a União Soviética, isso já em 1931, né? E convidou ela e as filhas para o acompanharem, irem também, né, passar uma temporada em Moscou. Ele foi trabalhar como engenheiro em Moscou, depois aí da chamada Revolução de 30, né, na qual ele se recusou a participar. E vocês vejam, a União Soviética é um anticomunismo brabo, né? A União Soviética era considerada assim um antro. Comia-se criancinha assada no espeto, essa que era a propaganda. Então, aqui a família, as minhas tias, né, contavam como, lá em Buenos Aires, onde eles estavam, né, às vésperas de partir para a União Soviética, naquela época as viagens eram longas, de navio e tal, amigos procuraram a Leocádia para dizer: a senhora não sabe o que está fazendo, a senhora vai com 4 filhas solteiras lá para a Rússia, lá as mulheres são coletivas, lá horrores acontecem, enfim, contavam horrores para a Leocádia não acreditava em nada disso, porque ela estava informada, né? E ela foi, e as filhas também estavam muito felizes de poderem ir para a União Soviética, estudar, trabalhar, né? E lá na União Soviética, quando ela viu, né, os êxitos da construção do socialismo, o entusiasmo do povo soviético trabalhando, né, apesar de todas as dificuldades daquele período, que eram muito grandes, né, porque não tinha ajuda do exterior nenhuma, então as dificuldades econômicas eram muito difíceis. Ela ficou tão entusiasmada que ela se tornou comunista. Inclusive, aprendeu com uma das filhas, que era datilógrafa, aprendeu datilografia para ajudar no trabalho do Partido Comunista, né? Naquela época se batia tudo à máquina, não tinha xerox, nem muito menos internet, né? Então, ela era uma pessoa extremamente participativa. E quando meus pais foram presos aqui no Brasil, isso já em março de 1936, ela com a filha mais moça, Lígia, saíram da União Soviética e foram para Paris, né, dirigir a chamada Campanha Prestes pela Libertação dos Presos Políticos no Brasil, em que o nome mais famoso era do Prestes. Isso para ela foi um sacrifício enorme. Uma, porque ela estava muito abalada, né, com a prisão do filho, que inclusive não se tinha nenhuma notícia a respeito do que estava acontecendo com ele. Estava vivo, estava morto, não se podia escrever, ele estava totalmente incomunicável. Então, era para ela um sofrimento enorme. Mas, ao mesmo tempo, a disposição de luta dela. Ela nunca tinha participado assim, de uma campanha internacional, comícios, entrevistas, atos públicos de todo jeito, encontros com personalidades. Isso para ela era muito difícil. Ela já era uma senhora de mais de 60 anos, doente, né, com pressão alta. Então, para ela, isso era um sacrifício, mas ela foi em frente. E vocês vejam, ela foi à Alemanha nazista, naquela época, né, onde estava presa a minha mãe, ela foi 3 vezes acompanhada por delegações, né, de senhoras que participavam dessa campanha Prestes, para tentar ver a minha mãe. Nunca conseguiu, os nazistas nunca deixaram, né, isso, e para ajudar, né, na campanha para a libertação tanto da Olga como minha, depois que eu nasci, né? Então, ela foi de uma persistência enorme nessa campanha, né? E, realmente, se eu estou aqui, se eu estou viva, foi em grande parte, foi resultado dessa campanha que, sob a direção dela, né, realmente desempenhou um papel fundamental para que a polícia alemã, né, a Gestapo, afinal, resolvesse me entregar a minha avó paterna, né? Não, foi uma luta muito difícil, né, em que levou mais de 1 ano, né, batalhando, e, afinal, ela conseguiu, né, me resgatar da prisão da Alemanha. Eu tinha já 1 ano e 2 meses quando eu fui resgatada, afinal. Não conseguiu a libertação da minha mãe, porque aí era mais difícil, realmente, né? Os nazistas não abriam mão de soltá-la de jeito nenhum. E depois nós fomos, ela com essa filha mais moça dela, Lígia, e eu, fomos para o México, que era um país progressista na época, em 1938. Era um país que tinha um presidente progressista e dava asilo aos perseguidos políticos do mundo inteiro. Então, antifascistas da Alemanha, de diversos países da Europa, da Guerra da Espanha, enfim, foram para o México, e nós também no México ficamos lá morando, e a minha avó, durante o tempo todo, participando da campanha pela libertação dos presos políticos aqui no Brasil e pela libertação da minha mãe na Alemanha, né? E uma luta muito grande,
Então, mostra como ela era justamente partidária de tomar partido. Ela sempre tomava partido. Então, esse exemplo, para mim, sempre foi muito importante. Eu fui educada numa família em que sempre essa ideia de tomar partido, né, não ficar indiferente, ficar ao lado daqueles que lutam pela liberdade, pelo progresso, né, pelo socialismo, né, isso sempre foi algo indiscutível, né, na minha família. Então, isso realmente foi muito importante para mim, no meu caso, né? E eu estou dando o exemplo da Leocádia porque eu acho que é um exemplo muito interessante, como uma pessoa oriunda de uma família burguesa, que tinha tudo para ser assim, uma dondoca, né? Se tornou, né, uma pessoa, uma comunista, uma pessoa assim, muito participante. Inclusive, contavam as pessoas, que eu era muito pequena, não lembro disso, né? Que lá no México, vocês vejam, naqueles anos de 41, 42, quando a invasão alemã da União Soviética parecia que seria vitoriosa, né? Hitler dizia que já estava com data marcada para desfilar em Moscou, né? Pouca gente acreditava que o exército soviético fosse capaz, que a União Soviética fosse capaz de sair vitoriosa daquela guerra. Não, a invasão nazista da União Soviética, dos exércitos alemães, era algo impressionante. Então, inclusive, muitos camaradas, muitos comunistas que frequentavam, né, a nossa casa, iam lá conversar com a Leocádia, né, estavam nesse desânimo. E ela, que acompanhava, ela tinha um mapa na sala, isso eu me lembro, da nossa casa, né, tinha um mapa em que acompanhava os movimentos, né, dos exércitos, tanto dos invasores como dos que defendiam a União Soviética, os exércitos soviéticos, né, com alfinetes, né, coloridos, de cabeça colorida, acompanhava isso no mapa. E ela dizia, não, vocês não conhecem aquele povo. Eu vivi lá, né? Ela morou lá, isso, 4 anos, né? E conheço o povo soviético, eles não vão ser derrotados. Eles vão vencer a guerra. E dito e feito. Só que ela não viu isso porque ela morreu um pouco antes. Ela já estava com a saúde muito abalada, né? Em 1943, ela morreu. Mas, enfim, eu achei interessante, já que o Leon tinha sugerido esse meu livro e tudo, falar um pouco sobre essa figura da Leocádia. Quer dizer, não é única, muitas outras mulheres brasileiras se destacaram, né, em diferentes momentos da história do Brasil, né? Mas, enfim, aí é um caso que, aliás, é pouco conhecido. Nos últimos anos eu tenho procurado divulgar mais, né, esse exemplo da Leocádia. E, assim, eu gostaria de dizer ainda o seguinte, a respeito das concepções teóricas dos comunistas, né, baseadas fundamentalmente, né, na produção, enfim, nas obras de Marx e Engels, e depois de alguns outros autores que desenvolveram, né, elas estão baseadas no conhecimento científico. Isso é muito importante a gente ter clareza. Vocês vejam, uma obra como O Capital de Marx não é simplesmente proselitismo. Marx estudou seriamente, né, o funcionamento da economia capitalista, ou seja, da economia dos países capitalistas. E daí as conclusões que ele chegou. Então, não é chute, não é isso apenas desejo, vontade, né, de mudar o mundo. Não é ilusão, não é utópico. Então, a contribuição de Marx e Engels se distingue da contribuição de diversos outros filósofos anteriores a eles, né, que eram o chamado socialismo utópico, não? Ele desenvolvia o chamado socialismo utópico. Quer dizer, um socialismo em que cheio assim de boas intenções, mas que não explicava os mecanismos de funcionamento da sociedade capitalista e como as contradições do próprio capitalismo levam a que, inexoravelmente, né, esse sistema econômico tenha que ser substituído por outro que deve ser o socialismo. Mas, em nenhum momento, o Marx diz que isso vai acontecer automaticamente. Ao contrário, o Marx diz que a tarefa dessa destruição do capitalismo e da substituição do capitalismo pelo socialismo pertence, né, ao proletariado, que eles chamam, inclusive, de coveiro do capitalismo. Interessante essa expressão. Então, o coveiro do capitalismo tem que se preparar para poder desempenhar essa função de coveiro. Em nenhum momento Marx fala que automaticamente o capitalismo da dia vai estourar e vai acabar. Não vai acontecer.
sempre a burguesia encontra formas, né, de garantir a sobrevivência do capitalismo. E a gente está vendo isso aí na prática, né? Cada vez formas mais sofisticadas e cada vez mais exploração para a maioria, para os trabalhadores, né? Cada vez maior desigualdade social, cada vez maior concentração de renda. Vocês vejam, no Brasil, hoje, aproximadamente, né, 1% da população, né, tem 50% da renda. Quer dizer, o resto da população, 99%, fica com os outros 50%. Então, vocês veem que é uma desigualdade assustadora. Isso já foi previsto por Marx no Capital. Então, é um conhecimento, esse dos pais fundadores do marxismo, baseado, né, na ciência, no funcionamento das sociedades humanas. Quer dizer, não é chute, não é vontade, não é uma utopia simplesmente. É algo que provém, né, a necessidade histórica do capitalismo, o sistema capitalista, ser substituído pelo sistema socialista, é uma necessidade inexorável, que vai ter que acontecer. Quando, como, aí a gente não sabe, mas é uma necessidade histórica. Então, isso permite, quem conhece isso a fundo, porque tem gente que lê por alto, né, e não assimila, mas quando isso é realmente assimilado, essas ideias científicas, né, a respeito do funcionamento do capitalismo e das perspectivas do capitalismo, isso permite a essas pessoas elaborar uma convicção científica da justeza da causa da luta, dessa causa da luta pelo socialismo e o comunismo. O Engels, companheiro, né, de Marx na elaboração, aí, companheiro de vida, de revolução, né, e de elaboração das teorias que eles elaboraram, destacava que, a partir de Marx, né, o socialismo tornou-se ciência. Quer dizer, antes de Marx, vários teóricos, como o Fourier, o Homme, teve vários ali na França, na Inglaterra, né, que elaboraram teorias que eram utópicas, utopia. Sonhavam com uma sociedade mais justa, mas não tiveram a capacidade, não puderam revelar aquilo que Marx e Engels revelaram, os mecanismos de funcionamento da sociedade capitalista, como as contradições do capitalismo são inexoráveis, elas se aguçam, se aprofundam, levam a uma concentração de renda cada vez maior, uma desigualdade social cada vez maior, e a necessidade, né, de substituir esse sistema capitalista pelo sistema socialista. Para isso, os trabalhadores têm que se preparar, né, criar esse coveiro do capitalismo. Quer dizer, sem esse aspecto subjetivo da preparação, né, dos trabalhadores para desempenhar essa função, senão o capitalismo vai sempre conseguir sobreviver, mas sempre nessa sobrevivência piorando a situação, aumentando a exploração e piorando a situação das grandes massas populares, né? Então, essa questão da convicção científica baseada no conhecimento da ciência do marxismo, né, é algo muito fundamental para resistir. Então, o Prestes, né, meu pai, que teve 9 anos preso, né, ele foi preso junto com a minha mãe em 36 e ficou 9 anos na prisão, em condições muito difíceis, a maior parte do tempo incomunicável, mas resistiu. E quando as pessoas perguntavam a ele, algumas cartas que ele escreveu, ele dizia que o que permitiu resistir a ele e a Olga, lá na Alemanha, foi a convicção científica da justeza da causa pelo qual eles lutavam. Quer dizer, a resistência, né? E depois outros revolucionários também, de diferentes maneiras, disseram isso e registraram isso. Quer dizer, quando você está convicto da justeza dessa causa, não é fé religiosa, não, é convicção a partir do conhecimento científico. Você morre por essa causa, mas não vai trair os companheiros. Foi o que a Olga fez, né, lá na prisão da Alemanha. Quer dizer, ela tem hoje em dia os documentos da polícia alemã, da Gestapo, né, que eu, baseada neles, escrevi um livro aí, que até o Denis mostrou, né? Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo. Quer dizer, esses documentos da Gestapo revelam que, apesar dela ser pressionada violentamente, né, para delatar os companheiros,
ela sempre se negou a fazê-lo. Inclusive, ela dizia, se outros, né, se tornaram traidores, eu jamais o serei. Essa era a frase que ela disse durante vários interrogatórios a que ela foi. E isso aí era condição até para que a Gestapo permitisse que ela saísse e se exilasse em outro país. Ela tinha condições, quer dizer, essa campanha Prestes, a respeito do qual eu falei, conseguiu que 3 países concedessem a ela asilo político, o México, a Inglaterra e a União Soviética. Então, ela podia sair, mas a condição que a Gestapo, os nazistas, impunham a ela era justamente delatar os companheiros. E isso ela nunca admitiu fazer. Resultado que ela foi assassinada. Mas, então, os comunistas e outros revolucionários, né, que têm ou tiveram convicção da justeza porque científica da causa por que lutavam, morrem, mas não falam, morrem, mas não entregam os companheiros. Isso é muito importante. E nem todos os comunistas conseguiram ou conseguem alcançar tal nível de convicção. Isso explica por que muitos capitulam, inclusive passam a trabalhar para o inimigo. Também, muitos casos, na história internacional, nesse sentido, existe aqui no Brasil também, entendeu? De comunistas que até eram pessoas dedicadas, mas, pelo visto, as suas convicções não chegavam ao ponto, né, de resistir e se dispor a morrer, porque realmente, entre outras coisas, aqui os torturadores no Brasil matavam, né? Ou a pessoa, hoje em dia, tem aí, inclusive, pesquisas, né, que revelam isso, ou a pessoa se dispunha a virar, como eles dizem, um cachorro da repressão, ou seja, trabalhar para a repressão, entregar os camaradas, ou morria. Então, houve vários casos desse tipo, mas houve casos dos que resistiram e morreram heroicamente, né? Então, essa questão da resistência, eu acho que está muito dependente da convicção, e a convicção científica é fundamental. E isso não é só dos comunistas hoje. Vocês pegam o caso do Galileu Galilei, lá nos tempos, né, da Inquisição, né, em que queriam que ele negasse que a Terra gira em torno do Sol, né? Era terraplanista, inclusive. E ele, no primeiro momento, até negou para salvar a vida, mas logo depois ele disse, sim, mas ela gira. A verdade é que a Terra não está parada, ela está girando em torno do Sol. Bom, mesmo na época aí da Idade Média e antes, né, sempre houve os que resistiram. Você vê, o Galileu ele tinha convicção científica, aquela questão do cosmos, como funcionava, ele tinha pesquisado, ele conhecia, ele não ia abdicar das suas convicções, né, só para agradar a Inquisição e a Igreja. Enfim, era convicção realmente baseada na ciência. Então, eu acho que isso são considerações importantes de a gente ter em vista. Não sei se era isso que o deles pretendia, o que vocês pretendiam, mas, enfim. É o que eu procurei aqui trazer, estou à disposição de vocês para perguntas, contestações, enfim, o que vocês quiserem. Professora Anita, fantástico a fala, sua aula. Eu já fui pensando agora, já aqui nessa questão, né? Somente no final, quando a senhora toca a questão de que sempre aparecem alguns traidores dentro do próprio movimento, né? E aí me veio na cabeça o Gregório Bezerra, que a senhora, né, tá uma figura ilustre que a senhora conheceu, me veio o Marighella também, né? Figuras que acabaram também, que tem essa, né? Eu não conheço tão bem quanto a senhora, mas o fato de estarem vinculados, serem presos por causa de traições, né, dentro do movimento, né, e a questão de, mesmo diante disso, não desistirem, né, não abrir mão da convicção deles, né, o Gregório nunca abriu mão, né, da convicção dele, né, então, só foi falando, eu fui pensando nessas figuras, né, tão importantes para a história política do Brasil, que não abriram mão, né, da sua luta, né. Veja, mesmo o exemplo do Tiradentes, que não era comunista, né, mas o Tiradentes resistiu, inclusive, diferentemente dos outros inconfidentes, né? Ele resistiu e, por isso, também foi enforcado. Foi ele que teve a pena mais violenta, né? Alguém tem uma questão? Tiver, pode abrir o microfone e fazer para a professora. Professor, eu acho que tem uma pergunta no bate-papo aqui. Deixa eu só... É do professor Elson Moura. Pergunta: quando o STF faz falas contra Bolsonaro, contra o radicalismo,
em defesa da Constituição burguesa, etc. Essa fala não atravessa Bolsonaro e nós comunistas, e nos atinge, ainda que em projeção, é uma pergunta. Quando o STF faz falas contra Bolsonaro, contra o radicalismo em defesa da Constituição, essa fala não atravessa Bolsonaro e eu não sei se ele quis dizer nós ou nos atinge, ainda que em projeção, ou é parte da prevenção contra movimentos sociais. O microfone, acho que o microfone. Não, eu não consegui entender a pergunta. Por favor, me explica melhor aí. O Elson, Eu fala posso aí. fazer, Davi. Isso, Por boa. favor, professor. Então aproveitar para parabenizar e agradecer essa belíssima fala. E é isso, né? O que é que eu estou querendo perguntar? Lá no início da fala da professora, ela fala que muito desse anticomunismo, ao fim e ao cabo, quer atingir os movimentos sociais, né? Prevenir qualquer tipo de levante. Daí eu estava fazendo essa relação. Quando o STF faz falas duras, e só falas, né? Contra o Bolsonaro, defendendo a Constituição burguesa, contra radicalismos, como eles mesmos falam. Eu sempre projeto que essa fala atinge o Bolsonaro, é dirigida a ele, mas atravessa ele e como se fosse um recado para nós comunistas. Porque, ao fim e ao cabo, em algum momento, nossa luta vai contra a Constituição burguesa, artigo 5, que defende a propriedade privada. Então, seria uma luta também inconstitucional, dentro desse radicalismo que o STF aponta quando faz crítica ao Bolsonaro. Daí eu pergunto, essa fala não atravessa ele, nos atinge, ainda que em projeção, ou a senhora também avalia que é parte dessa prevenção contra qualquer tipo de levante dos movimentos sociais? Sem dúvida, né? A gente não pode ter nenhuma ilusão, e eu percebo, né, que uma parte das esquerdas, hoje em dia, ou ainda chamadas esquerdas, né, tem muita ilusão na justiça, que é uma justiça, como você diz, burguesa, que a gente não pode se iludir nela, nem se iludir com o Supremo Tribunal, né? Aí, com o STF. Né? Mas, de qualquer maneira, é justo, né? Assim, taticamente, né? Mobilizar esses setores, até da justiça, e até burguesas, que a gente sabe que são inconsequentes, né? Que não vão defender os setores populares, né, num momento de revolução, vão ficar contra, né, mas defender na defesa quer dizer, está ao lado na defesa pela democracia. Eles podem ser aliados numa defesa de objetivos democráticos. No caso, contra o Bolsonaro, que está aí realizando, né, tomando medidas extremamente, né, antidemocráticas e tal. Então, eu acho que tem que ter capacidade, as esquerdas deveriam ter capacidade de, ao mesmo tempo que não precisa estar elogiando a justiça, que é uma justiça de classe, indiscutivelmente, mas, ao mesmo tempo, é importante que essa justiça se posicione contra, né, os ataques à democracia representativa, né, movidos por um Bolsonaro. Porque, no momento, a gente não tem a menor condição de fazer uma revolução, né, socialista, né, de acabar com a justiça burguesa. Né? Então, se não tem essa condição, é importante defender, né, as liberdades democráticas, defender, né, essa democracia representativa burguesa, por mais limitada que ela seja. Ela é melhor, né, para os trabalhadores, até para poder esclarecer, para poder lutar. Né? Melhor que nós tenhamos essa democracia representativa do que tenhamos uma ditadura fascista aberta. Né? Mas isso tem que ser feito de maneira a não criar ilusões, nesse sentido você tem razão, né, nessa justiça. Porque essa justiça é uma justiça de classe, né? Nunca vai ficar ao lado dos trabalhadores, num momento revolucionário vai ser contra, com certeza, a gente tem que ter clareza disso. Mas, ao mesmo tempo, é importante, quando você ainda está acumulando forças, você está longe de chegar a uma situação revolucionária, né, de poder acabar, né, com a dominação burguesa, com a justiça burguesa, é importante, né, defender, né, a legalidade democrática burguesa, que a gente sabe que ela é burguesa, mas, de qualquer maneira, ela permite que os trabalhadores, né, se organizem, que os trabalhadores avancem nas suas lutas, né, melhor do que uma ditadura, sem dúvida. Então, não sei se ficou claro para você a minha resposta, certo? Ótimo, gente. Alguém mais tem uma questão? Vegano Imóveis levantou a mão. Oi, professora, boa noite, tudo bem? Apesar aqui
Boa noite, Leon. Apesar da câmera aqui tá tudo escuro, é porque acabou a energia aqui, mas eu tô aqui focado na aula. E maravilhosa. Professora, vamos lá. E Leon, primeiro é que tudo para mim é muito novo. Eu tô interessado, estudando, para entender até esse sentimento meu que foi a vida toda de indignação. Eu nunca aceitei o mundo como ele é. Então, se eu viver para não participar numa tentativa de mudança, a vida para mim não tem sentido. Isso desde os meus 9 anos. Eu sempre entendi que precisa mudar. Dito isso, eu já levantei algumas vezes para o Leon, por exemplo, a nossa dificuldade. Aí são duas questões, professora. Primeira é dessa perseguição, dessa imagem negativa que se faz, por exemplo, dessas utopias. Por exemplo, a gente está discutindo aqui hoje o comunismo, né? Isso é uma questão. Dito isso, que é essa imagem negativa que se coloca, a pergunta primeira é: o quanto que vale você, de fato, assumir, por exemplo, aqui, vamos ser mais claro, que é comunista, porque até explicar para a sociedade o que é comunismo, isso, aquilo, enfim, é exaustivo, né? É cansativo, porque do outro lado, a propaganda é massiva há muito tempo e num volume muito alto, né? Então, primeiro é isso, gastar energia tentando explicar de fato o que é a luta, né? As pessoas não conseguem compreender. Isso é uma pergunta, é uma questão. A outra questão que eu levanto aí na prática, de fato, porque eu conheço o trabalho do Leon, hoje estou tendo o prazer de conhecer o seu trabalho, a aula é maravilhosa, então eu não tenho dúvida quanto ao teu trabalho do Leon, mas quando se diz, né, trabalhar em grupo, em sociedade, aí eu já estou falando de política institucional mesmo, e aí aonde eu levanto essa dificuldade, por exemplo, de se associar, por exemplo, a esses grupos políticos de PSOL, PCdoB, PT, porque daí é tanta gente junta e que não tem a mesma convicção, não tem a mesma ética, e aí acaba, como se diz, dando um tiro no pé, de escopeta, enfim, essa outra questão é essa, né? Eu praticamente entendo as dificuldades, mas associar e gastar energia com grupos que você vai validar, aí o cara vira um político e aí a gente sabe como as coisas são, né, na política. Enfim, as duas questões é essa, porque a pouca convivência que eu tenho com o Leon é maravilhosa porque já me traz um certo conforto, um alívio, porque me mostra o caminho, eu estou aprendendo. Mas ouvir de vocês sempre, apesar da gente saber do óbvio, estar ali na frente, é bom, é confortante. Então, é nesse sentido as questões. Não sei se ficou muito claro, mas essa dificuldade, a teoria e o que é a prática em si, né? Quando a gente está falando de política institucional mesmo. Bom, em primeiro lugar, quer dizer, não é o caminho melhor, né, mais indicado, sair dizendo por aí que é comunista, porque isso aí, hoje em dia, cria até uma certa repulsa nas pessoas, né? Quer dizer, eu acho que o caminho tem que ser outro. Cada um, dentro das suas possibilidades, ver naqueles setores em que atua, em que mora, enfim, que trabalha ou que estuda, quais são, né, os problemas existentes, né, dessas pessoas com que vocês convivem, né? Quais são as reivindicações? Em todo lugar, hoje em dia, então, no Brasil, não tem perigo que não falte reivindicação, né? Quais são os problemas que estão, né, mobilizando as pessoas? Que as pessoas estão insatisfeitas, né? Em alguns lugares pode ser salário, pode ser desemprego, pode ser, se for numa faculdade, pode ser os problemas, né, relacionados, né, com o ensino, enfim, os problemas que as pessoas, a comunidade em que você está, né, ligado, estão sofrendo. E procurar juntar essas pessoas para lutarem por essas reivindicações, né, por conquistar aquilo que elas acham que é necessário, né? Geralmente é justo as reivindicações, né? Reivindicações justas, procurar organizar as pessoas para lutar por isso. E nesse processo de se organizar, de reunir, de discutir, aos poucos ir politizando essas pessoas. Não é começar a falar logo em socialismo, que provavelmente não vão entender. Falar e explicando algumas coisas, dando curso quando é possível, né? Levando para algum curso, levando para discussão, né? Quer dizer, procurando... Quer dizer, a verdade é que no Brasil, hoje, os setores populares estão muito despolitizados, né? E as esquerdas, você tem razão, você citou aí vários partidos, eu até questiono se a gente pode chamar esses partidos de esquerda, entendeu? Eu acho que
são muito reformistas, muito preocupados só em conquistar encargos, viu? E então, para isso, fazem todo tipo de concessão. Então, eu acho que o mais importante é isso, você se articular com aquelas pessoas, aqueles setores, onde você, de alguma maneira, ou trabalha, ou vive, ou mora, enfim, tem contato, né, com comunidades, com pessoas, né, de diferentes setores aí, que você possa começar a organizar essas pessoas para lutarem por aquilo que elas necessitam, que elas precisam, que elas reivindicam. Ninguém vai lutar diretamente pelo socialismo, não sabe nem direito o que é isso. Quer dizer, então, você tem que mobilizar as pessoas em torno daquilo que elas estão sentindo. E o que elas estão sentindo são seus problemas reais. E, nesse processo, aí, ir procurar conscientizando essas pessoas. Para isso é importante que você estude, você participe de cursos, que você esteja preparado para ir aos poucos, né, esclarecendo essas pessoas e organizando essas pessoas. Eu acho que o caminho é esse. Eu não sei se você me entendeu. Se quiser, pode voltar, né, a questionar para eu tentar explicar melhor, né? Ou então, pode ser que o Leon também possa ajudar. Mas eu acho que o caminho é esse, não é saindo por aí dizendo que é comunista. Isso, hoje em dia, é até perigoso, é melhor não falar assim abertamente, né? Dependendo do meio onde você está, entendeu? Então, eu não sei se eu fui suficientemente explícita, né? Não, ficou claro, professor. E o Leon, em todos os argumentos dele, nesse mesmo sentido. Porque foi aquilo que eu falei, né? Ouvir de vocês sempre é sempre importante para mostrar como deve ser o trabalho. É isso. Obrigado. Ô, Leon, posso fazer uma consideração? Opa, camarada Zezinho, vamos lá. Boa noite, entendeu? É um prazer, Leon, estar participando, né? É um prazer escutar a Anita Prestes, entendeu? E aí eu quero colocar uma colocação, né? Acho que a fala dela é muito pertinente, né? Eu acho assim, né, o Leon me conhece um pouquinho, eu sou de Governador Valadares, né, Minas Gerais, né? E eu sou do Partido Comunista, né, do PCB, né? A gente tem uma discussão aqui em Valadares, né, junto do PCB aqui. Não é grande, né, mas nesse momento aqui, eu acho assim, o importante nesse momento, né, e a Anita coloca muito bem, não é eu falar que eu sou comunista, mas fazer uma leitura bem aprofundada, né, das questões comunistas, né, nos preparando, né, para o posterior, né, porque assim, se você quer algo, né, você tem que realmente conhecer. E muitas vezes nós somos pobres de leitura, né? Porque a todo momento a gente vê esse ataque a realmente a educação, né? Realmente não deixar trazer esse conhecimento, não só um conhecimento de senso comum, mas como a própria Anita colocou, esse conhecimento científico que vai trazer essa transformação, que vai trazer essa mudança. Eu sempre trago a discussão dentro da sala de aula, né? E assim, nós temos que pegar esses alunos, né? Eu dou aula no ensino médio, né? Já dei aula na faculdade, né? Mas hoje eu trabalho com ensino médio. Queira ou não queira, a gente tem que fazer esses alunos ler e conhecer realmente, né? Essa trajetória que nós realmente pegamos, né? Lógico que um aluno hoje ele não vai aprofundar no Marx, né? Mas se eu fazer esse aluno, pelo menos, perceber que existe o pensamento do Marx, né? Do Durkheim, do Behe, não importa, esse aluno ele começa a ter um interesse e, a partir daí, nós conseguimos, né? Talvez traçar algo mais daqui para frente, né? Então, acho que quando a Anita coloca essa fala muito bela, eu acho assim, isso é importante. Então, nesse momento, eu acho que é a leitura, aprofundar, né, na leitura, realmente, trazer essas questões. E aí, professora Anita, eu faço uma pergunta, né? A senhora trouxe, né, assim, a questão dessa fala dessas pessoas, né? De uma mãe, de uma avó, e muitas vezes essa fala do silêncio, que muitas vezes esse silêncio também ele faz a revolução, né? Então, eu fico muito feliz, né, quando eu vejo as pessoas, né, do passado, a contribuição que elas deram, e muitas vezes a história nega essa contribuição dessas pessoas, né? Eu só fico lembrando aqui em Valadares, né, do golpe de 64, aonde algumas mulheres, né, realmente elas contribuíram muito, né, numa questão decisiva, né, contra o golpe, né? Então, assim, essas questões todas. Então, essa é a minha colocação, né?
E eu fico muito feliz de ter participado, o Leão ter me convidado, né, para estar escutando essa maravilha, né, da fala de vocês. Bom, eu agradeço aí as avaliações positivas, né, a respeito da minha fala, mas eu gostaria de dizer o seguinte, quer dizer, você tem toda a razão, José, quando diz que muita gente que resistiu até heroicamente, né, no silêncio, passou dificuldades, né, mas resistiu à ditadura, ao golpe, nem se conhece. Eu acho que é muito importante a gente hoje, né, quem pode, você é professor, né, isso, tentar resgatar, fazer um trabalho de resgate dessas histórias, né, de pessoas que participaram da luta de uma forma ou de outra, né, mulheres, homens também, né, principalmente as mulheres, é importante resgatar, né, porque são sempre muito esquecidas, né, e oprimidas, e mostrar, né, quer dizer, trazer, vocês vejam, a história oficial, a história que é elaborada, né, pelos intelectuais a serviço dos interesses dominantes, eles não querem, né, justamente divulgar essas histórias de resistência. Ao contrário, procuram silenciar, procuram, né, pichar, procuram, enfim, liquidar, né, procuram fazer silêncio mesmo e ocultar. Né? Então, cabe a gente, que tem outra visão, que tem uma visão justamente de combate, né, ao capitalismo, de resgatar a história, né, de lutadores, de revolucionários, de gente que deu exemplo, né, de luta, até para servir de exemplo para as novas gerações. Você vê, hoje o Leon aqui citou o Gregório Bezerra, uma figura de um comunista assim, maravilhosa. Né? Ele tem um livro de memórias publicado até também pela editora Boitempo, foi republicado, né, o livro. Quer dizer, é uma vida que vale a pena todo mundo conhecer, porque vocês vejaram um camponês analfabeto, que se foi se alfabetizar só aos 25 anos de idade, né? Que criança estava trabalhando na lavoura, né? Que depois foi para Recife, ele era pernambucano, né? Foi para Recife e lá trabalhou de tudo possível e imaginável, participou de movimento grevista, foi preso com 17 anos, ficou vários anos preso, depois ele foi preso várias vezes, virou comunista, né? Então, vocês vejam, é uma figura super interessante e pouco conhecida, né? Pouco conhecida. Então, é muito importante a gente procurar fazer com que esses heróis do povo brasileiro, esses resistentes, não só comunistas, tem muitos comunistas, mas tem muitos que não são comunistas, são figuras populares, né? Figuras diferentes, que sejam conhecidas das novas gerações, sirvam de exemplo, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí, gente, mais alguma questão, professora? Eu queria fazer uma observação, uma consideração, na verdade, a respeito de algo que a professora Anita Prestes assim, fala, que é fundamental para nós, professores, que diz respeito à questão da convicção, né? Da convicção teórica, de indivíduos, pessoas famosas ou não, que defendem uma perspectiva de sociedade a partir do conhecimento científico sobre a dinâmica dessa sociedade, né? Isso eu acredito que é muito importante para nós, inclusive porque o que a gente está enfrentando hoje, estamos enfrentando, sobretudo, porque as pessoas que estão em espaço ou nos espaços conservadores, elas defendem o que defendem com muita convicção, mesmo que elas tenham consciência que estão mentindo, né, de que o que falam não correspondem à verdade, mas elas falam a si mesmas. Essa questão do comunismo e da demonização sobre o comunismo é dito por pessoas que reconhecem que o comunismo não existe no Brasil, né, mas que é necessário falar e bater sempre nessa tecla, justamente para alimentar na consciência das pessoas o medo do comunismo, né? Então, a gente trabalha com a verdade, a gente trabalha com a ciência, né? E isso chega de uma maneira muito devagar nas pessoas.
porque nós não temos os instrumentos ou os aparelhos ideológicos do Estado que a burguesia tem. Então, o desafio para nós é um desafio que se torna sempre cada vez mais ampliado, hercúleo, digamos assim. E para enfrentar isso é preciso que a gente efetivamente se organize, né? Porque é isso justamente que a direita, né? E a direita, a burguesia, né? Para falar um termo mais claro, tem feito com muito empenho, coisas que parece que, e só parece, porque eu sei da luta de muitos colegas, que a esquerda esqueceu determinados elementos, né, de como é que funciona o Estado burguês, e um dos principais elementos que eu verifico que diz respeito a essa força da direita é justamente a falta de trabalho de base. A esquerda, de uma maneira geral, perdeu muito essa questão do trabalho de base, e a professora tocou na questão da religião, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, e a igreja tem ocupado esse espaço de uma forma bem conservadora, né? E é aquela instituição, né, que chega perto e que todo mundo trabalha em função de resolver o problema particular daquele do sujeito que se apresenta na igreja, né? Todo mundo se mobiliza, por exemplo, para encontrar trabalho, para encontrar o emprego de um irmão, né? E aquele problema que é de ordem imediata é um problema solucionado. E o nosso problema, muitas vezes, está no plano do mediato e do histórico, ou seja, tem um caráter não imediato. Então, dificulta muito esse trabalho, né? O que coloca um desafio para todos nós de nos organizarmos no sentido de enfrentar, né, essas fragilidades que nós, em muitos momentos, nós temos, né? Então, é essa consideração, professora e colegas que estão aqui, que eu queria falar. Se possível, a professora Anita tecer alguma consideração a respeito dessa força, né, que tem o neopentecostalismo nessa atual conjuntura que a gente tem vivido. Obrigado. Eu acho que você tem razão aí. Agora, realmente, eu considero que essas esquerdas hoje existentes no Brasil, eu nem chamaria de esquerda, sabe? São assim, as ditas esquerdas, porque são partidos reformistas, que pensam principalmente na reforma do capitalismo. Você vai começar pelo PT, que é o mais importante deles, né? Quer dizer, o Lula deixa isso muito claro. O ano passado, num dos discursos que ele fez, logo depois que ele saiu da prisão e tal, ele disse claramente que o que ele pretende criar no Brasil é um estado do bem-estar social. Ora, gente, isso foi a experiência que houve na Europa, né, no pós-guerra, quer dizer, uma experiência de dar uma melhorada no capitalismo. Sem dúvida houve, naquele período teve condições para isso. Os Estados Unidos da América do Norte, muito preocupados com a possível influência da União Soviética, né, que tinha saído de uma grande vitória na guerra, né, tinha expandido, né, a presença das sociedades, enfim, sob a influência da União Soviética ali na Europa. Então, esse modelo, esse exemplo da União Soviética, era muito perigoso, né, para os outros países ocidentais aí. Então, os Estados Unidos, o famoso Plano Marshall, investiu maciçamente na Europa Ocidental. Com isso, houve uma melhora significativa nas condições de vida, inclusive dos trabalhadores, né? Foi chamado Estado do Bem-Estar Social. Só que a própria crise do capitalismo, o aguçamento das contradições, levou a que isso acabasse. Isso não existe mais, nem na Europa. E muito menos é possível aqui no Brasil, onde as desigualdades, né, as contradições são muito mais sérias, muito maiores, né? Quer dizer, são milhões de gente passando fome. É uma situação muito mais crítica do que aquela que existia na Europa. Então, é impossível criar esse estado do bem-estar social, em primeiro lugar, e segundo, quer dizer, descarta totalmente a necessidade de organizar as massas populares, conscientizá-las, né, para conduzi-las por um caminho de transformação revolucionária, fazer com que as massas entendam que dentro do capitalismo não tem solução para a grande maioria dos setores populares. Para isso é necessário marchar para uma revolução socialista. Então, esses partidos de dita esquerda, PCdoB, todos eles hoje têm projetos
reformistas, desistiram da revolução, desistiram da necessidade, né, de uma transformação radical da sociedade capitalista e de marchar para o socialismo. Então, se limitam a dar uma melhorada, coisa que não consegue dar muita. Cada vez é menos possível melhorar um pouco o capitalismo, e devido à própria gravidade dessa crise sistêmica do capitalismo. E, por outro lado, só pensam em eleição. Quer dizer, não pensa, o PT, que ficou todos esses anos no poder, não pensou em organizar, não se mobilizou para organizar os trabalhadores para defenderem seus interesses, até defenderem, né, a própria Dilma quando foi derrubada. Ninguém se mobilizou para isso. Quer dizer, então, o movimento sindical, grande parte, parado, sem iniciativa, sem, enfim, sem disposição de organizar, né, os setores dos trabalhadores, né, para lutarem pelas suas justas reivindicações. Então, dentro desse quadro, né, eu acho que o que realmente aquelas pessoas que têm engajamento, que têm esse compromisso, melhor dizendo que engajamento, compromisso com os interesses populares, procurarem caminhos de organizar, né, os setores populares a que têm acesso, né, organizar, conscientizar, né, dar consciência. Né? É difícil? É difícil. É um trabalho lento? É lento, vai demorar, não vai dar resultados a curto prazo. E um dos grandes defeitos das esquerdas no Brasil, sempre, é querer resultados logo, querer logo resolver tudo. Não consegue, porque, sem dúvida, a burguesia tem o poder e tem o dinheiro, tem o capital. Então, com isso, ela tem muito mais força. Então, é um processo lento, que as próprias condições de vida dos trabalhadores os levam a lutar. Você vê que tem havido, inclusive agora, greves, tem havido greves por aí. Então, é nesses momentos aí que precisa, quem tem realmente, não só quem é comunista, mas quem tem um compromisso, né, com esses interesses populares, procurar organizar para que esses trabalhadores não saiam da greve e fique tudo como dantes, né? Procurar elevar a consciência durante a greve, mostrar que precisa continuar organizado, precisa continuar lutando, precisa ter um projeto, precisa ter uma perspectiva. Então, eu acho que é por aí que tem que se trabalhar. Né? Eu não acredito nesses partidos políticos que estão aí chamados de esquerda, digo com toda a franqueza. Eu acho que terá algo que, inclusive, o Prestes dizia há 40 anos atrás, lá no início dos anos 80, né? Que, na medida em que surgirem lutas populares, né, os comunistas, aquelas pessoas que realmente estão comprometidas com os interesses populares, devem contribuir para a luta desses trabalhadores e que, a partir dessa luta, surjam novas lideranças revolucionárias, né, que realmente vão marchar para organizar partidos efetivamente revolucionários, porque esses partidos que estão aí abdicaram, abandonaram a possibilidade da revolução. Eu vejo assim, é um trabalho muito lento, muito difícil, não tenhamos ilusões que não vai ser fácil. Os meios de comunicação principais estão nas mãos da burguesia, não tem como. Mas vocês vejam todo esse trabalho que forças de oposição fazem, inclusive vocês aqui, com essas lives, tudo isso são meios, né, de organizar, de mobilizar, de esclarecer as pessoas, que são importantes também. É por aí que a gente vai, que a gente avança. Né? Bom, obrigada aí pela atenção. Né? Não sei se falar nos pentecostais. Né? Isso é toda uma estratégia que vem do imperialismo, principalmente dos Estados Unidos da América do Norte. Eu lembro como, já na década de 70, início aí dos anos 70, né, começaram a chegar aqui representantes americanos, né, que vinham, missionários, né, que vinham de diferentes igrejas dessas, que aqui no Brasil isso era muito limitado. Quem tinha força aqui do ponto de vista, assim, na área da religião, era a Igreja Católica. Né? Mas aí houve toda uma penetração dirigida por parte do governo americano, dos setores mais conservadores lá da sociedade americana, para, através de diferentes igrejas pentecostais, né, fazer a cabeça das pessoas, mobilizar e organizar, preencher esse espaço, né, que o camarada aí estava falando há pouco, né? Quer dizer, preencher o espaço que está vazio, que as esquerdas abandonaram, e a própria Igreja Católica, que tinha aquelas comunidades de base, também abandonou. Né? As comunidades de base da Igreja, aí pelos anos 70, 60, 70, desempenharam um papel
interessante na organização popular. Claro que religioso, né? Político, não, mas de qualquer maneira tinha alguns padres desses faziam um trabalho, né, interessante de organização popular, né? E essas igrejas fazem um trabalho justamente de afastar as massas de qualquer luta, né, de enfim, passividade, né? Simplesmente resolver seus problemas imediatos e com isso consegue atrair, porque na medida que o Estado brasileiro não cumpre o seu papel, né, de, enfim, encaminhar e resolver os problemas das populações, principalmente dessas populações mais desvalidas, essas igrejas procuram cumprir esse papel. E com isso, né, ganham confiança, né, tiram muito dinheiro dos setores populares, né, e ao mesmo tempo fazem a cabeça, né? Com certeza. É uma penetração ideológica do imperialismo. Por aí vem o marxismo cultural também, vem todas essas, né, ideias aí totalmente reacionárias, né, conservadoras, atrasadas, né, para afastar esses setores populares de qualquer luta mais consequente. É isso. Cris levantou a mão ali, né? Boa noite. Escutando? Sim, sim. Tá, boa noite. Boa noite, Anitta. Muito prazer estar aqui na sua presença. Você é uma pessoa admirável e agradeço você estar aqui trazendo para nós a sua história e nos mostrando, nos esclarecendo, né, um caminho para uma mudança efetiva, tão necessária, né, uma mudança política, cultural, social, em prol de uma transformação revolucionária, que é necessário, né, tão necessários esses encontros. Eu acho que é por aí, né, são esses encontros que Leon aqui está proporcionando a nós, que nos fortalece, né, nos esclarece, nos fortalece, nos une para um entendimento, né, em prol desse caminho. Então, assim, para uma transformação radical, né, realmente uma transformação, para uma mudança social. Então, dito isso, Anitta, eu te pergunto, como é que a senhora, não sei se eu falo a senhora ou você, a senhora, vê Você não tem problema. Ah, tá bom. Como é que você vê, Anitta, a necessidade de incluirmos os direitos dos animais e o meio ambiente nessa justiça, nessa mudança social efetiva, né? Porque eu vejo que o motor da violência que a gente precisa em prol de uma revolução efetiva, transformadora, libertária, o motor da violência, ele é único. Então, a gente deixar os seres sencientes, né, o ambiente, a gente não considerar na nossa transformação em prol de uma mudança radical, ética, política, é um erro. Então, eu gostaria de saber de você a necessidade, né, de urgência dessa pauta ser expandida, tocada, falada em todas as instâncias, né, em todos os encontros, para realmente a gente ter essa mudança que eu acho que eu não vejo, ao meu ver, não é só a queda do capitalismo, né? Então a gente acaba o capitalismo, mas a gente não tem uma mudança ética no humano, uma moral de não violência, eu não de respeito aos animais, aos habitantes dessa terra e aos ecossistemas, eu não vejo realmente uma luz de uma transformação que é justa. Então é isso que eu gostaria de te perguntar, como é que você vê a necessidade de falarmos dessa pauta. Certo. Obrigada. Você tem toda a razão. Só que essa pauta, que é uma pauta justíssima, inclusive o Fidel Castro, nos últimos anos de vida dele, dava uma importância enorme a isso, a preservação, né, do mundo. O mundo vai acabar. Quer dizer, antes que acabe o capitalismo, o planeta Terra pode ser liquidado, né, mas vocês vejam, o abandono da natureza, o aquecimento global, né? Enfim, toda essa situação em que a Terra está aí, o planeta Terra, né, está sendo deteriorado, é fruto, em primeiro lugar, das atividades do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo leva a isso, com a poluição, né? Indústrias que não estão preocupadas só com o lucro, não estão preocupadas com a preservação da natureza, né?
com a preservação aí da Amazônia, no caso, aqui no Brasil é muito importante, né? Da fauna, da flora, enfim, de toda a natureza. Então, isso é uma pauta que faz parte da luta, da pauta geral da luta pelo socialismo, contra o capitalismo, porque o principal freio, né? Aqui, a gente vê agora ações aí, existe essa discussão, né, no panorama mundial, reuniões aí do G7, né, do G20, para discutir a questão da poluição, a questão, né, de melhorar as condições de sobrevivência, até porque os próprios capitalistas também estão sendo atingidos, né, por essa desgraça toda, né, que está afetando o planeta Terra. Né? Aí já não é nem a questão só dos trabalhadores, quer dizer, afeta todo mundo, inclusive os próprios capitalistas. Então, eles vivem uma contradição, que, por um lado, eles querem, né, preservar o aumento dos seus lucros, não ter despesa com a preservação da natureza, mas, por outro lado, essa própria atitude leva a que eles também sejam vítimas, né, desse perigo de o planeta Terra acabar, né, ser liquidado. Então, essa contradição não é fácil de resolver dentro dos parâmetros do capitalismo. É uma das pautas da luta geral, né, pela transformação social. Quer dizer, não se pode negar a importância. Aí entram várias pautas. Né? Quando a gente fala, eu hoje aqui não ia abordar tudo isso, mas quando a gente fala, falta, por exemplo, no Brasil, uma força revolucionária que tenha um programa elaborado, isso vai surgir na medida em que setores populares estiverem organizados, criando novas lideranças, né, que cheguem, né, a elaborar um projeto de transformação da sociedade brasileira. Projeto esse que terá apontar para o socialismo. E aí entram várias pautas. Entram os interesses diretos assim, dos trabalhadores, né, melhores condições de vida, né, salário justo, entra o problema das mulheres, entra os problemas da preservação da natureza, aí, da fauna e flora, né? Entra o problema, né, da homossexuais, né, de diferentes setores aí da população. Enfim, tudo isso deve ser, enfim, integrado num programa de transformação social, apontando para o fim do capitalismo, né, e a Revolução Socialista. E tudo isso só vai... A vitória da Revolução Socialista só será possível com a tomada do poder. Isso a experiência mundial já mostrou. Não adianta a luta, por exemplo, a luta dos negros. É uma luta justíssima, mas se ficar só na luta dos negros, esquecendo que precisam se aliar com os outros setores na luta geral pela tomada do poder e a revolução, não vão ter sucesso. E a burguesia tem interesse justamente em que essas pautas todas apareçam desconectadas, desligadas, que com isso também eles controlam a situação. Então, a necessidade da unidade de todas essas pautas, de um programa comum de transformação revolucionária do Brasil. Isso, por enquanto, nós não temos. E na medida em que a organização popular, as lutas populares, novas lideranças efetivamente comprometidas com essa transformação forem surgindo, vai ter que ser elaborado esse programa de transformação revolucionária que contemple a tomada do poder pelos trabalhadores, né, e a realização de uma série de pautas, de uma série de medidas. Uma delas, a preservação da natureza. É assim que eu vejo. Né? Então, você tem razão, mas só não pode ver isso isolado das outras pautas. Tem que ser tudo articulado. Sem isso, não se vai avançar. Fica falando sozinho. Batemos aqui às 20 horas, né? Não sei se vamos fechar, não sei como é que tá a questão da professora Anitta, se alguém tem uma questão, se ela... Leon, posso só fazer um adendo na pergunta da Cris? Pode. Indica da professora Anitta aí quanto tempo mais ela tem para falar conosco. Aí depende de vocês, eu estou à disposição. Professora, só um adendo na pergunta da Cris, eu compreendi a sua explicação, eu só vou tentar lembrar, porque eu senti falta aí de estar enfatizando a questão dos animais em si, a questão desses seres sencientes. Né? E aí, só pegando a questão que a Cris levantou e tentar fazer uma analogia, não vou dar conta aqui ou se ela é muito mal feita, mas vou dar um exemplo simples que eu tenho observado. O Leon tem mais propriedade para talvez levantar a questão melhor, porque, claro, a gente aprende com ele. Mas eu vejo, por exemplo, hoje, esse meio, né, de
o próprio capital, o capitalismo, se adaptando, que é isso que a gente sabe que ele faz sempre, por conta desse movimento que é mundial, para que os animais tenham direitos, eu vejo as empresas, de alguma forma, sempre soltando notas que estão colocando uma data ali para que os ingredientes, os produtos, quer dizer, os produtos não tenham ingredientes animais, não seja testado, etc. Ou seja, tentando fazer analogia, a gente sabe que o fim da escravidão humana, ela também se deu por uma via econômica por questões éticas, né? Imagina, as empresas não querem estar ligadas com esses horrores, né? E hoje se vê esse movimento, né? Burger King, McDonald's, que são engodos, né? Mas estão aí dizendo que vão buscar mudança, ou pelo menos começando essa mudança. Mas, claro, por pressão desse movimento. O que eu sinto falta, e o que a Cris levantou a questão, eu sinto pouco envolvimento, talvez eu esteja errado, por isso que eu falei que o Leão possa fazer essa leitura melhor. E aí, se ele quiser responder também, eu agradeço. Eu não vejo a esquerda, né, ou essa possível esquerda, porque eu questiono, como a senhora colocou bem, e o Leon também questiona isso, se movimentando nessa direção. E se faz, eu vejo pouco, você entendeu? Então, eu só senti falta de enfatizar a questão, como que fica essa revolução considerando esses animais serem sencientes, de forma declarada, ou seja, radical. A pergunta é essa. Eu acho que eu já respondi. Quer dizer, essa questão da preservação da natureza, que isso inclui, né, a fauna, que vocês vejam, hoje em dia no Brasil mesmo, tem várias espécies aí que estão em extinção, né, e com problemas sérios, né, se não se toma, quer dizer, inclusive tem pesquisadores, cientistas aí trabalhando nesse sentido da preservação, né, inclusive a recuperação de algumas espécies de animais, né. Então, isso aí faz parte da luta geral. Agora, como a gente já falou aqui, esses partidos de esquerda hoje em dia, eles não estão preocupados sequer de forma eficiente, né, em defender os interesses dos trabalhadores, que dirá dos animais, né? Então, eu acho que, realmente, isso aí só vai poder ser contemplado na medida que houver um programa geral, né, elaborado, né, do processo revolucionário, aí contemplando, né, a preservação da natureza, incluindo os animais, né? Eu acho que é por aí. É o que eu posso dizer isso. Então, eu acho que a professora respondeu muito bem. A questão é que os partidos, né, defendem teoricamente a esquerda, que se dizem de esquerda, se eles estão mais preocupados com campanha política, com ano de eleição, se eles estão mais preocupados em eleger uma maior bancada, e dentro disso se alia com a bancada da bala, de um lado, se alia com o agronegócio do outro lado, se alia com os grandes setores da indústria do outro lado, que não respondem aos interesses da classe trabalhadora, não respondem aos interesses dessa grande massa que hoje já está no nível da miséria, obviamente eles não vão se interessar em levantar uma pauta em defesa do meio ambiente dos animais. Se não levantam, não lutam, literalmente, pelo trabalhador, pelos seres humanos ali, que teoricamente eles deveriam defender, obviamente o meio ambiente vai ficar em terceiro, quarto, quinto lugar. Então, é muito, muito nítido, né? Muito claro. Então, esperar dessa trabalho partidário em defesa do meio ambiente dos animais é esperar demais. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Oi, Davi, vamos lá. Oi, professor. Você falou que eu estava quieto. Enfim, eu fui totalmente contemplado com a fala da professora Anitta em todos os momentos. Não sei se você lembra quando a gente conversou na organização da apresentação, que a minha preocupação principal nessa noite de hoje era de dar uma resposta e dizer para os nossos camaradas do grupo que nós temos que nos posicionar. E a professora, em todas as vezes, eu acho que na noite toda, ela falou sobre a questão da importância de se posicionar. Para além das questões que a gente discute no grupo, em todas as apresentações, eu senti a falta de dizer para a sociedade para quem esse grupo veio. E eu acho que colocar a presença da professora, uma aula da professora, para que ela fale para professores e praticantes de jiu-jitsu a necessidade de um posicionamento hoje, somente hoje, eu falo muito dessa postura que a gente está vivendo hoje, porque a gente está vivendo um problema gravíssimo, vivendo um momento de genocídio da população brasileira, com um desgoverno, um cara que enfim, já sabíamos que ia dar nisso, ele não tinha proposta nenhuma
no seu projeto. Ele simplesmente é o capacho do capital para as atrocidades que o capital não tinha, que ninguém teve coragem de dar as caras, né? Digamos assim. E eu sentia muito essa necessidade de colocar essa discussão no nosso grupo, para que a gente pudesse dizer para a sociedade para que esse nosso grupo veio, que não é um grupo de professores de jiu-jitsu que está se reunindo apenas para falar a respeito de como vamos organizar nossas aulas. Vamos falar sim, mas vamos nos posicionar. E é necessário, como a professora colocou durante a apresentação dela toda. Eu sou muito agradecido. Acho que o pessoal também está colocando aí no bate-papo os agradecimentos à professora, dizendo como foi maravilhosa a noite. E eu queria dizer, professora Anita, muito obrigado mesmo pela noite de hoje, pela aula que a senhora deu. Vou procurar esse seu livro agora. É a primeira coisa que eu vou fazer quando acabar, entrar no site para conseguir o seu exemplar. E eu acho que é isso. Eu estou muito preocupado também com a duração da live, da apresentação com a professora. Em nome do... Isso, exatamente. E em nome do grupo de estudo, do grupo de todos os professores de jiu-jitsu que se posicionam de uma forma progressista, que participou do nosso grupo, eu quero deixar um nosso muito obrigado à senhora hoje e ao camarada Leão por ter articulado esse nosso encontro hoje, nessa noite maravilhosa. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, viu, o interesse de vocês, a disposição, né, de um sábado, assim, no final do dia, ficar participando de uma live dessas, né? Para mim sempre é interessante, né? Isso, ter esse contato, né, com diferentes setores da sociedade brasileira, né? E trabalhadores, pessoas que pensam, que estão preocupadas, né, com os destinos do Brasil, né? Então, eu acho que, para mim, é bastante interessante. Eu acho que eu aprendo mais com vocês do que eu posso transmitir para vocês. E boa sorte, né? E tem muito trabalho pela frente, né? Isso que a realidade é essa, né? Se a gente quer uma transformação, realmente é muito trabalho, muita luta, não é fácil. Obrigado ao Leon, né? E a todos aí pelo interesse e pelo convite, né? Só temos a agradecer, professora. Muito, muito obrigado pelo aceite, estar aqui nesse momento com a gente. O Davi falou muito bem. A fala da senhora foi de encontro realmente com a proposta do grupo, né? Que não é só se posicionar, mas se posicionar com fundamentação. Acho que a senhora bateu bastante nessa tecla, né? Se posicionar com estudo, pesquisa, né? Isso é fundamental para nós. Pelo menos eu percebo no grupo o tempo todo, né? Essa ideia, como eu disse, sempre um ou outro colocando, indicando coisas, né? A galera sempre postando cursos, indicando cursos. Isso é muito importante. Posicionar, tomar o partido, mas tomar o partido com uma fundamentação, né? Buscando sempre solidificar ainda mais as bases, né? Eu acho que caiu perfeitamente a fala da senhora com o objetivo do nosso grupo. Foi muito bom. Pelo menos, eu fiquei satisfeitíssimo, muito feliz. Casou perfeitamente. Agradecer a todos que estão aqui presentes, todos que vieram. Grata, Anita. Grata, Leon. E a cada um aqui que está participando. Professora, obrigado. Obrigado, Leon. Obrigada a vocês. Muito obrigado, professora Anita Prestes. Forte abraço. Forte e fraterno abraço. Igualmente. Tudo de bom aí para vocês. Parabéns.